Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist. Esse match do século XX, um match histórico entre Boris Spassky, o então campeão mundial, e Robert James Fischer, em 1972. O match começou polêmico, o Fischer caiu numa armadilha lá do Spassky, tomou um peão lá, bispo toma em H2, o histórico, o bispo toma em H2. O bispo ficou preso depois que o Spassky jogou o peão ali para G3. E aí acabou levando para um final vencedor ali para o Spassky. A segunda rodada o Fischer não jogou, tinha muita câmera, tinha muita televisão, ele falou assim, eu não jogo, abandonou, 2 vitórias para o Spassky. Na terceira partida então ele combinou ali com o Spassky, não queria câmera, fez algumas imposições, foram jogar lá no fundinho, atrás do palco, sem câmera, sem nada, só realmente ali os organizadores do torneio, os representantes ali dos países e tudo mais. E foi jogado e o Bob Fischer conseguiu então a sua primeira vitória da vida contra Boris Spassky. A quarta rodada terminou no empate e temos agora então aqui a quinta rodada no tabuleiro. Será que o Bob Fischer vai conseguir empatar o match? Se ele vencer essa partida, ficará tudo igual no match, na quinta rodada. E esse match, como eu falei, esse match promete, né? Boris Spassky e Robert James Fischer. A União Soviética contra Estados Unidos, em pleno auge de Guerra Fria. Vamos lá, vamos dar uma olhada. O Boris Spassky abre aqui a quinta rodada com D4, peão da dama, cavalo F6 aqui pelo Bob Fischer, C4, E6, cavalo C3 e bispo B4. A Ninzo Índia, jogada aqui pelo Bob Fischer. Cavalo em F3 e aqui C5. E3, adicionando mais uma defesa aqui em D4, abrindo também o bispo. Cavalo aqui em C6 foi jogado, bispo D3 e agora bispo também C3. Aqui pelo Bob Fischer. Assim como quem joga Ninzo Índia, na maioria das vezes uma das ideias é capturar realmente o cavalo abdicado par de bispos. B toma em C3 e aqui D6. E4 foi jogado, expandindo aí no centro, e agora E5. E com D5 então a gente tem uma formação clássica, antiga aí da Ninzo Índia, onde o bispo realmente fica aqui, um bispo mau atrás desses peões, mas era do jeito que se jogava realmente a Ninzo Índia, tá? A partida segue aqui com cavalo em E7, o cavalo estava atacado, e agora cavalo aqui em H4. H6, F4, cavalo aqui em G6, desafiando aqui esse cavalo de H4, cavalo toma em G6, F toma em G6, e aqui o Bob Fischer foi bem sucedido em abrir a coluna F, né? Já que o Spassky também vai querer abrir a coluna F, o Bob Fischer deu um jeito de abrir também. F toma em E5, D toma em E5, as brancas têm um peão passado aqui na coluna D, entanto não é muito claro como é que elas vão dar suporte aí para o avanço desse peão, né? Uma vez que os peões adjacentes estão bloqueados. Bispo em E3 foi jogado, atacando aqui o peão de C5, B6 defendendo, roque, ambos os jogadores rocaram e agora o Spassky continua aqui com A4, expandindo aí na ala da dama, A5, o Bob Fischer parando aí esse ataque, travando tudo aí na ala da dama. Torre B1 batendo aqui nesse peão fraco aqui de B6. Bispo D7, por enquanto o peão está defendido aqui pela dama. E bispo fazendo uma pressão em A4, também possivelmente conectando aí as torres no futuro. A torre B2 foi jogado, torre B8. E agora parece, aqui o Spassky tem a opção de sobrecarregar aqui em B6, né, tentando jogar a dama, ou então levantando a dama e depois, enfim, levantando a dama e depois jogando. Tem várias opções aqui para o Spassky, né? Mas ele prefere jogar essa torre aqui lá para a coluna F. Torre de bem em F2. Fazendo então, brigando aí pelo domínio da coluna F. Dama em E7 foi jogada aqui pelo Bob Fischer, conectando as torres. Bispo C2, G5, partindo aí para uma expansão na ala do rei. Bispo D2 e agora dama em E8. De E8 essa dama vai poder ir para casa de H5, enfim, ela vai ter mais atividade do que ela estava tendo aqui em E7. Bispo em E1 foi jogado e agora dama G6, colocando pressão aqui no peão de E4. Dama D3 adicionando mais uma defesa e agora o cavalo aqui em H5. Olha como o Bob Fischer vai brigando bem na posição, né? Você vê como a partida é equilibrada, né? O Spassky vai tentando dominar aí a posição e o Bob Fischer não deixa de jeito nenhum. Quando você vê, ele já está criando aí as suas ameaças, né? Torre toma em F8, torre toma em F8, torre toma em F8, rei toma em F8 e agora bispo aqui em D1. E a gente tem aqui uma disputa de peças menores, cavalo e bispo contra par de bispos em uma posição fechada, né? Então, em posições fechadas, os cavalos costumam ser melhores
do que os bispos. E vamos ver então. O Bobby Fischer, sabendo disso, não vai deixar o cavalo dele ser capturado e ele continua com o cavalo em F4, colocando o cavalo nessa quinta horizontal que é muito perigosa. Com um tempo sobre a dama. Dama C2 foi jogado, a dama tem que continuar de olho aqui em E4 e agora a dama também está defendendo aqui em A4. E como jogar essa posição, gente? Se você quiser dar pause aí nessa posição, se você fosse o Bobby Fischer, você tá aí jogando contra o Boris Spassky, num dos maiores duelos da história do xadrez, não só por termos dois gigantes aqui no tabuleiro, mas por tudo que representa, aqui o auge da Guerra Fria. Temos União Soviética contra Estados Unidos. Se você fosse aqui o americano querendo mostrar a sua supremacia enxadrística contra a União Soviética, que lance você faria? Olha a importância histórica desse lance. E eu espero então que você tenha encontrado esse lance, que foi o lance jogado pelo Bobby Fischer, e ele faz esse lance e o Spassky abandona a partida. E o lance jogado foi o bonito lance Bispo toma em A4. Esse é o Bobby Fischer, um jogador brilhante, um jogador genial, capturando um peão, ao mesmo tempo atacando aqui a dama e o bispo. Não dá para você recusar aqui esse bispo. Nessa posição, o Spassky abandonou a partida. Por quê, gente? Não dá para recusar esse bispo, teria que tomar. E aí, depois de dama toma em E4, ameaçando todo tipo de checkmate aqui, seja em G2, seja em E1. E não dá para defender aí ambas as ameaças, né? Seria vitória forçada aqui pro Bobby Fischer. Ah, Rafael, mas dá para jogar rei F2 aí, vamos fugir com o rei. Bom, não dá. Cavalo D3 cheque, rei G3, dama H4, cheque, sequência forçada, só sobra F3. Rei F3, dama F4, só sobra aqui a casa de E2 e depois de rei E2, cavalo C1. Entregaria um belíssimo de um checkmate, olha só, os próprios bispos, as próprias peças estariam tirando casas importantes de fuga, né? E a dama está cortando as diagonais e o cavalo cortando as casas claras. Olha que sequência bonita de checkmate seria, né? Então realmente brilhante aqui o desfecho do Bobby Fischer com o bispo toma aqui em A4 e o Boris Spassky imediatamente abandona a partida e o Bobby Fischer consegue igualar o match na quinta rodada. Perdeu a primeira de forma dramática, a segunda não quis jogar, a terceira venceu, a quarta empatou e agora a quinta com mais uma vitória a gente tem o match empatado. E o Bobby Fischer, a confiança dele deve ir crescendo cada vez mais, ele vai tendo dentro de si que a vitória contra o Spassky é possível, né? Essa é a segunda vitória na sequência, né? Praticamente em termos de vitórias, né? A quarta rodada foi um empate, mas em termos de vitória, ele venceu na terceira, ele venceu agora na quinta, então ele está com uma inércia muito boa aqui o Bobby Fischer, e fantástico aí o desfecho contra o Spassky. E esse match segue então aqui na nossa playlist da saga dos campeões do mundo, de Labordné a Magnus Carlsen, este duelo do século XX entre Boris Spassky e Bobby Fischer. Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal, valeu!